Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Gente, seguinte, resolvi fazer esse vídeo aqui pra começar do começo, né? Importante começar do começo. E assim, uma pergunta que geralmente acompanha o início do relacionamento de uma pessoa com o tarô é a seguinte pergunta: afinal, como que funciona o tarô, né? O que tem por trás desse mecanismo milenar de adivinhação? Será que é sorte? Será que é o destino? Será que é uma pessoa falando comigo? Será que sou eu mesma do futuro me mandando uma mensagem? Como que funciona esse rolê? E assim, como eu sou uma boa sagitariana, né, e eu busco saber como que funcionam as coisas, eu fui atrás desse sentido aí. E nessa minha busca, eu acabei entendendo uma coisa muito simples, mas que mudaria não só minha visão sobre o tarô, mas também a minha visão sobre a minha própria busca por respostas e por sentido. Essa é a minha jornada aí que cada ser humano tem a sua. Porque assim, uma pessoa que vai buscar o tarô, essa pessoa, ela está em busca de respostas, provavelmente, ou de sentidos, provavelmente. E o que acontece geralmente é que a gente vai buscar isso no externo, certo? E eu tenho uma questão, eu tenho uma falta aqui, uma coisa que eu tenho que resolver. Não tô conseguindo, o que eu faço? Eu vou nessa jornada externa em busca de algo que eu não tô encontrando aqui. Só que o interessante é que quando eu ia nessas jornadas, né, de busca de sentidos, de respostas, o que acontecia é que eu começava essa minha jornada aqui, através do meu questionamento, através da minha falta, e aí eu rodava e eu parava no mesmo ponto onde eu parti, bem aqui. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente roda e sempre termina aqui. Porque o que é real, o que faz sentido, o que é suficiente como resposta, quem dita é a sua própria perspectiva, né? A minha própria perspectiva. É o que você aí dentro acredita ser real, fazer sentido ou ser suficiente. Eu não tô falando da pessoa que você mostra para as outras pessoas que você é, ou da pessoa que eu mostro para as pessoas que eu sou, que eu acho que eu sou. Eu tô falando quem eu realmente sou, quem você realmente é, né? O que é muito comum é que quando a gente, né, tem um insight, tem um novo modo de pensar, uma perspectiva nova, a gente geralmente atribui essa nova consciência a algo externo, né? Como se uma informação que estava fora me foi dada e agora eu sei. Mas o real é que como os sentidos eles só fazem sentido se forem suficientes para você, não existe resposta externa a você. Então essas perguntas, o que é certo, o que é errado? Qual o caminho que eu devo seguir? O que é real? Eu entro nesse projeto de cabeça, eu largo o meu emprego. Todas essas respostas, absolutamente todas essas respostas, elas já estão aí. Você já tem essas respostas, né? Então não adianta eu, ou um líder religioso, ou o tarô, chegar pra você e falar: olha essa perspectiva aqui, essa resposta, esse modo de ver as coisas, esse caminho, olha que massa. E você pega e fala: ah, que massa, vou aplicar na minha vida. Só que passa o tempo, você não fica tão confortável com aquilo não faz tanto sentido pra você, aquilo não é tão importante pra você quanto é pra mim, sabe? Ou quanto é pro outro. Porque aquilo não se alinha, não tem a ver com quem você realmente é de verdade. Mas então o que a gente faz? A gente, né, joga o tarot fora, queima livro, pra que psicólogo? O fato é que a jornada interna ela é muito mais complicada do que a jornada externa, né? De você pegar uma coisa pronta e colocar ela para dentro de você. Mas isso não quer dizer que a gente não possa usar ferramentas nessa jornada interna. Mas o fato é que essas ferramentas que a gente vai usar, elas vão ter a ver, né? Elas vão se conectar com sentidos que já estão dentro de você. Então, olha para a natureza. Um passarinho. Ninguém fala pra ele como que ele tem que cantar, como que ele tem que construir o ninho dele. Ninguém fala pra tartaruguinha pra que canto do oceano ela tem que nadar pra encontrar a mãe dela. A gente se afastou muito dessa essência, sabe? Infelizmente, isso torna essa busca muito mais complicada do que ela deveria ser. Pensa, né? A gente tá num sistema onde tudo, absolutamente tudo, afasta a gente desse estado, né? Desse lugar de percepção e de autoconhecimento.
você cresce não se escutando. Eu cresci não me escutando. Eu escutava tudo, menos a mim mesma, né? Porque é muito mais fácil você controlar pessoas que pensam igual, pessoas padronizadas, né? Do que pessoas que se conhecem, entendem os próprios sentidos e vivem de acordo com os próprios sentidos, né? Então o sistema vai chegar pra você e vai falar assim, não busca o seu próprio sentido, não vai de acordo com o que você, em essência, quer, não. Toma aqui esse padrão de pensamento, esse modo de vida aqui pensado e desenvolvido exclusivamente para você e para mais 7 bilhões de pessoas, e vai, sabe? Eu não tô falando que encontrar essas respostas e esses sentidos é fácil. Eu tô falando que talvez a gente esteja procurando no lugar errado. Porque assim, não adianta eu ter uma pá pra cavar um tesouro se eu não tô cavando nem no continente certo, né? Sendo a pá aqui uma ferramenta, né, o tarô, e o tesouro a sua busca por sentido, por resposta, sabe? Uma coisa que me ajudou muito a desmistificar o tarô é o sentido de sobrevivência, que todo mundo tem. Desde uma plantinha que se espreguiça um pouco mais para um canto do canteiro que tem mais sol, desde aquela pessoa que tem um lapso, assim, um pico de adrenalina, né, numa situação de quase morte e faz algo sobrenatural. Todos nós temos uma receita dentro de nós mesmos que faz dar certo, né? Pra fazer dar certo, pra chegar lá. Onde? Eu não sei. Cada um tem o seu chegar lá, mas o fato é que essa receita existe. E aí eu lembro das aulas de biologia, da receita do DNA, né? Tá tudo lá escrito, né? Tudo lá escrito, quantas células tem que se multiplicar, como, para que aquele corpo cresça, sobreviva, evolua e tome o seu lugar no todo. Isso acontece não só no micro, mas também no macro. Uma coisa corresponde à outra, sabe? E todos nós temos essa receita para evoluir, para sobreviver, para ir para frente. Esse é o padrão natural das coisas. O universo se expande e a gente não tá a parte disso. Então, quando você se observa, né, quando você se escuta, as respostas e os sentidos, eles vêm através de um sinal, através de horas iguais, através do tarô, ou quando, sei lá, alguém fala uma coisa que você precisava ouvir no momento que você precisava ouvir, sabe? Tudo isso é um movimento natural da vida se expandindo, crescendo, evoluindo e seguindo o seu curso. Agora, mesmo que isso seja natural, não é fácil, né? Se escutar não é fácil, se entender não é fácil. Daí o tarô, né? Ou qualquer outra ferramenta que você queira usar para buscar esse sentido, né? Esse autoconhecimento. O tarô, ele é um baralho, né, simples, desenhos, símbolos, tinta, papel e mais nada. A mística, né, acontece quando você entende que nesse processo, nessa jornada, não só o interno, mas também o externo, eles vão falar, eles vão se conectar com os sentidos e os significados que fazem sentidos e significado para você. Sabe quando você está procurando na internet um carro? Sei lá, você quer comprar um carro. Aí do nada você começa a ver esse carro do nada na rua, em vários lugares, sabe? Ou para mulheres, quando você acha que você tá grávida. Você começa a ver grávida brotar do chão. Do nada, sua busca do Instagram é só chá revelação. E o que aconteceu? O mundo mudou depois que eu coloquei foco naquilo? Gente, tudo tá conectado. No externo você vai ver não só pistas do que existe dentro de você, mas a materialização do que você crê e de quem você é realmente. Então quando você tira um jogo de tarô e você tem aquela impressão assim, nossa, que coisa mágica, né? Tá fazendo tanto sentido, tá batendo tanto com o que eu tô vivendo. Na verdade isso não é tão mágico assim. Pra ser sincero, eu acho muito comum e muito natural, né? Porque essa relação que existe entre o interno e o externo, ela muitas vezes é invisível pra gente, só que ela existe, né? As coisas, de fato, elas estão ligadas. Um responde ao outro, o interno responde ao externo. Mas o que eu noto é que sempre se inicia aqui e sempre termina aqui, porque é a sua perspectiva, né, que vai ditar. Enfim, a realidade que você vive. Então, trazendo para o contexto do tarô aqui, são 72 cartas que vão falar sobre situações inerentes a qualquer ser humano, a qualquer jornada de qualquer ser humano. Porque você vai ter cartas que vão falar sobre significados
dessa jornada, sabe? Então você tem a carta da morte, por exemplo. Qualquer ser humano vai ter contato com esse significado em algum momento da vida, seja literalmente ou não. A carta que vai falar assim sobre novos inícios, sobre início de jornada. Todo mundo vai ter que começar alguma coisa algum dia na vida. Essas imagens, esses símbolos, eles vão servir como um tradutor daquilo que não está na superfície. Talvez aquele sentido que você precisa acessar, mas que com a lógica você não está conseguindo. Então, quando sai uma carta para você no tarô, é claro que aquilo vai fazer sentido para você, né? Porque, como eu disse, as respostas e os sentidos, eles já estão aí. E você está usando aquela simbologia ali para significar algo dentro de você, que você precisa significar, né? E é assim que, na minha visão, acontece. Eu não pretendia esgotar nesse assunto em um vídeo, né? Acho que a gente tem ainda muito assunto aí pra papear. O Instagram é pra isso. E a gente vai se falando, vamos conversando mais sobre esse assunto. É isso, gente. Beijo. Tchau.